Olá, eu vou prosseguir hoje com a nossa leitura do artigo A Cultura como Produção de Si e do Outro, e vocês vão ver que, a partir de agora, eu já começo a entrar propriamente nos temas que levam à construção de um novo conceito de cultura. Entre esses temas está o conceito de problema, que é central na minha ideia de cultura. Vamos ver aqui como o artigo continua. Cultura como resolução de problemas. Embora possua aspectos sombrios, a cultura é muito mais do que uma fonte permanente de conflitos. Uma cultura pode ser descrita como uma maneira peculiar de propor e solucionar problemas. Desse ponto de vista, a riqueza da chamada diversidade cultural nada mais seria do que a expressão da variedade de soluções propostas pelas diferentes culturas. Por exemplo, diferentes estratégias de caça e de coleta e, posteriormente, diferentes técnicas de plantio e de pastoreio fornecem soluções distintas ao problema da alimentação, tal como diferentes técnicas de combate e de cura propõem, respectivamente, soluções distintas para os problemas da guerra e da saúde. A diversidade de problemas a resolver conduz a uma crescente especialização. Sejam quais forem as técnicas de cura, elas serão praticadas, a depender da cultura, por um xamã, um sacerdote, um médico e assim por diante. Mas será menos provável que um guerreiro se ocupe dessas mesmas técnicas. Em muitas culturas primitivas, diferentes problemas são resolvidos exclusivamente por homens ou por mulheres. Por exemplo, a caça e a coleta, a fabricação de armas e de utensílios domésticos. A mitologia dos povos indo-europeus descreve a divisão dos membros dessas sociedades em três funções bem demarcadas: soberania, força e fecundidade. Quanto mais complexo for um campo social, maior será a diversidade de problemas e a especialização de seus membros. Eu vou parar aqui para ler essa notinha, nota 2, que refere-se a um texto de Jorge de Mézières e que cita um texto de Émile Benveniste. Os códigos de cores das vestimentas, vigentes durante milênios e que, de um modo ou de outro, ainda perduram, Le Rouge et Le Noir, colarinhos brancos, colarinhos azuis, devem-se inteiramente a essas divisões sociais. Aí eu cito Benveniste. Segundo as tradições indo-iranianas, a sociedade organiza-se em três classes de atividade: sacerdotes, guerreiros, agricultores. Na Índia Védica, essas classes chamavam-se cores, Varna. No Irã, elas têm o nome Pistra, ocupação, cujo sentido etimológico também é cor. É preciso tomar a palavra em sua acepção literal. São efetivamente cores. É pela cor de suas roupas que, no Irã, as três classes se distinguiam: o branco para os sacerdotes, o vermelho para os guerreiros, o azul para os agricultores. Em virtude de um simbolismo proveniente de antigas classificações conhecidas em muitas cosmologias, associando o exercício de uma atividade fundamental com uma determinada cor, que está ligada, por sua vez, a um ponto cardeal.
Os problemas recorrentes. Um problema que jamais recebe uma solução definitiva é um problema recorrente. Todo ser vivo, sendo um sistema relativamente fechado, precisa repor periodicamente os nutrientes que possibilitam a manutenção de seu metabolismo. Assim, a nutrição é, para o vivo, o problema recorrente por excelência. Outro problema recorrente, comum a muitas espécies animais, é a preparação dos filhotes para a vida adulta. Esse problema reveste-se de especial importância na espécie humana, cujos filhotes requerem um longuíssimo tempo de maturação e aprendizado. Esse problema acabou dando origem a uma nova função especializada, a de professor. O problema do aprendizado é recorrente porque se repete a cada geração, mas também porque, tal como o problema da nutrição, sua resolução depende da continuidade de uma série de esforços intermitentes, geralmente diários, que podem se estender por vários anos e mesmo durante toda a vida. O conceito de problema recorrente implica, portanto, um paradoxo. É incomum que alguém almoce 2 vezes ou estude novamente uma lição já aprendida. Cada solução particular, dada a um problema recorrente, faz parte do passado e nem sempre poderá ser revertida. Ao mesmo tempo, nenhuma solução particular irá jamais abolir o problema. Sempre será possível mudar os hábitos alimentares, solucionando o problema da nutrição de maneira diversa. Uma lição já aprendida poderá ser examinada novamente a partir do surgimento de novos dados ou novas perspectivas. Assim, ainda que cada cultura descreva a si mesma como a cultura por excelência, ou seja, como aquela que forneceu as melhores soluções possíveis a todos os problemas do universo, estes estarão sempre abertos a novas estruturações e a novas soluções. Cultura e aprendizado. A competência cultural, a compreensão da língua e dos valores que caracterizam uma cultura, é adquirida durante a infância e a adolescência. Pode-se dizer, de maneira simplificada, porém rigorosa, que é dando ouvidos aos outros que a criança aprende a falar e a comportar-se como um membro de sua cultura. Ao aprender uma língua, entretanto, a criança faz muito mais do que assimilar os valores de uma determinada cultura. Ela passa a pertencer à espécie humana. E aqui o Edgar Morin explica isso. Ele diz que, privado de cultura, o Homo sapiens seria um débil mental, incapaz de sobreviver a não ser como um primata de mais baixo nível, do mais baixo nível. Ele não poderia sequer reconstituir uma sociedade de complexidade igual à dos babuínos e dos chimpanzés. A aquisição de uma linguagem produz as conexões cerebrais que permitirão o desenvolvimento cognitivo e a interação social. Os limites do aprendizado e da interação social não estão predeterminados. A aquisição de linguagem e a socialização geralmente dão-se no seio de uma cultura particular. Mas nada impede, ao menos em teoria, que os horizontes da criança se ampliem com o passar do tempo.
além de escutar seus pais, irmãos, parentes, amigos, vizinhos, professores e assim por diante, ela poderá aprender a ler e a dar ouvidos a homens de outras épocas e de outras culturas. Ela poderá, inclusive, aprender outras línguas e aprofundar, tanto quanto possível, sua compreensão de outros modos de sentir e de pensar. Uma cultura não é, ou não é necessariamente, uma clausura. Cultura e aprendizado escolar. Nem os melhores professores do planeta conseguirão ensinar a um aluno aquilo que ele se recusa a aprender. Para aprender, seja lá o que for, é preciso, em primeiro lugar, que o aluno dê ouvidos a seu professor. Se os alunos ficam a conversar durante a aula, levarão para casa como conteúdo apenas o que foi dito entre eles durante a conversa. E tudo permanecerá na mesma se, uma vez em casa, eles não derem ouvidos aos livros escolares. Mas o aprendizado escolar não se confunde com uma simples transferência de conteúdos. Bons professores não apenas ensinam os conteúdos de suas respectivas disciplinas, mas ensinam, sobretudo, a estabelecer e resolver problemas. E o bom aluno não é aquele que apenas reproduz a resposta correta, tal qual está registrada no caderno do professor ou no livro escolar, mas aquele que consegue desenvolver por sua própria conta o raciocínio que conduz a ela, que conduz a essa resposta. Aí eu cito aqui o Henri Bergson. É evidente no caso de uma operação matemática. Podemos acompanhar um cálculo sem refazê-lo por nossa conta? Compreendemos a solução de um problema a não ser resolvendo-o por nós mesmos? Aqui eu cito também um trecho do filme do Mankiewicz, All About Eve. Vocês podem aqui examinar. É o diálogo entre um roteirista e uma atriz. E é fabuloso. Mas vamos em frente. É apenas uma nota de pé de página. Dar ouvidos, portanto, é muito mais do que escutar o mestre e memorizar o que ele diz. Esse modelo pode funcionar com crianças pequenas, que estão a decorar a tabuada ou as conjugações verbais. Mas é somente em níveis superiores de complexidade que o dar ouvidos revela todo o seu potencial. Por exemplo, quando arqueólogos e paleontólogos atentam aos vestígios que a Terra oculta. Quando o bioquímico investiga as vias metabólicas. Quando o historiador interroga suas fontes e assim por diante. Nesse sentido, toda ciência é um dar ouvidos e uma variante dessa atenção à vida de que falava Bergson. Por hoje é isso e até a próxima leitura do artigo. Até lá!